Como você se sentiria? O que você faria se você pedisse para Jesus para fazer algo, para ir com você em algum lugar e ele falasse assim, não vou não. Vai você. Vamos ver no evangelho de hoje que aconteceu um fato desse jeito. E vamos ver qual que é o resultado. Para que eu e você aprenda a acreditar, a crer mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti, amemos também os nossos irmãos. Reflito com você o evangelho de hoje que diz assim. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que ele fosse até Cafarnaum para curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce depressa antes que meu filho morra. E Jesus disse a ele, vai, pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram, seu filho está vivo. O funcionário perguntou, que horas que isso tinha acontecido? Ele respondeu, a febre desapareceu ontem pela 1h da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora que Jesus havia dito. Teu filho está vivo. Então abraçou a fé juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou quando voltou da Judéia para Galiléia. Queridos, nós vemos aqui o segundo sinal que é narrado por São João, que é a cura do filho do funcionário do rei. Mas há um contexto fantástico em volta disso, que a gente tem que entender para a nossa vida, precisamos mergulhar nisso. Jesus está na Galiléia, chega na Galiléia, vem da Judéia, e aí o funcionário fica sabendo que Jesus está lá. Em primeiro lugar, a importância de nós anunciarmos Jesus. Anunciemos Jesus. Nós não sabemos como que chegou isso para esse funcionário do rei, mas chegou. Alguém falou de Jesus, alguém deu testemunho do evangelho, alguém foi anunciador, alguém foi um mensageiro, alguém foi um missionário que anunciou a salvação daquele menino, para aquele menino. Porque o pai ouviu falar de Jesus. Falou, eu vou até lá, eu vou buscá-lo. E aí nós precisamos entender que nós precisamos buscar Jesus sempre. E ele vai, ele deixa a sua família, deixa o seu cargo, deixa a sua função. Porque ele, além de ser um alto funcionário do rei, ele era um pai que amava. E que, pelo seu filho, ele ia fazer tudo o que ele podia. E ele podia até Jesus, ele vai pessoalmente até Jesus. E aí ele chega em Jesus, Jesus já está lá na Galiléia, e ele fala para Jesus, meu filho está morrendo, está doente, desça até Cafarnaum, vamos comigo. E Jesus fala assim, não vou não, vai você. O que faria você, o que faria eu fico pensando, como que eu me sentiria se ele falasse isso. Segunda-feira passada eu refleti sobre o profeta Eliseu e o general Naamã. O general Naamã foi muito parecido. Eliseu falou assim, vai lá no Rio Jordão e se banha, porque Naamã era leproso, né? Vai lá e se banha 7 vezes. O Naamã falou, esse homem, que em vez de vir aqui e rezar para mim, manda eu ir lá no rio se banhar, onde já se viu. Eu acho que eu faria muito parecido com o general Naamã. E você? Como você faria se Jesus falasse, você não vou não, vai, pode ir, ele está curado. Mas o senhor não vai lá? Não vou não. Pode ir, está curado. Não tinha telefone celular para ligar para saber. Ou falar assim, faz um vídeo aí dele e manda para mim, porque eu quero dar uma olhada. Não tinha. E se fosse hoje, não ia pegar sinal. Como que você faria? Pensa um pouquinho. O homem acreditou tanto que não foi embora na mesma hora. O Evangelho nos diz isso depois, que ele foi no outro dia.
Ele estava indo, no outro dia o pessoal os da casa já vinha correndo para falar para ele que estava curado. Encontrou no meio do caminho. E falaram, está curado. E o homem falou assim, mas quando foi isso que ele se curou, que ele ficou bom? Ontem, 1h da tarde. E aí ele lembrou que foi exatamente a hora que Jesus tinha falado para ele, pode ir que ele está curado. Sabe, gente, as coisas mudam, o tempo passa, mas a graça de Deus e a fé tem que ser a mesma. Eu não sei o que você está vivendo. Você tem alguém doente, tem alguém que precisa de salvação, mas eu sei que tem todos nós, você e quem está doente precisa de Jesus. Precisa de receber a graça de Jesus. Precisa de ser curado, mas precisa de que alguém acredite. Talvez aquele menino lá, doente, nem acreditava em Jesus. Talvez não tinha nem ouvido falar de Jesus. Não sei. Mas mesmo que alguém não saiba quem é Jesus, ou até que não acredite, se você acreditar, a sua vida e a vida dessa pessoa pode se transformar. Está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, uma crise existencial, uma crise emocional, uma crise de fé, uma crise de espiritualidade. Não sei, mas eu te apresento Jesus. Aí é preciso você subir e até Ele, para que depois você desça e vá até o outro. Ele está te esperando. Talvez Ele vai dizer algo que você não entenda. Talvez Deus vai te pedir algo que você não entenda. Mas não precisa entender. Basta apenas crer. De maneira especial você que é muito detalhista, usa muita razão. Deus vai te pedir algo que é contra a tua luta, contra a tua natureza. Acreditar com o coração, com a fé, sem entender. Não sei o que Jesus vai te falar, mas escuta, e se Ele te falar, acredita, porque se Deus falou, fato acontecido já é. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus te pedimos, visita cada um de nós agora, de maneira especial quem está nos acompanhando, para que eles possam, também como aquele pai, se esforçar e sair, e ser aquele que escuta e acredita. Muito obrigado, Senhor. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e com alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, força e graça. Se já é inscrito, dá o joinha aí, dá o like e compartilhe. Se não é, se inscreva por favor, dê o seu like, compartilhe e faça a palavra de Deus correr. Tchau, abraço.